primeiro seminário, a gente não poderia deixar de discutir a importância da iniciativa de gerar essa discussão, né? Então, para isso, a gente reuniu na primeira mesa temática algumas lideranças das principais organizações envolvidas na organização do evento para discutir a iniciativa SAPEG, né? Para além disso, nós temos outras 3 mesas temáticas. A primeira discutindo instrumentos de gestão territorial a partir de áreas protegidas, já que nós estamos falando aí de integração para a gestão territorial. Então nós viemos debater alguns modelos já em voga neste tema. Eu considero que a iniciativa é extremamente importante. Acho que o momento ele é um momento adequado para isso. Eu visualizo como chefe da Estação Ecológica do Jari essa necessidade de uma maior integração entre os órgãos gestores, as ONGs, as instituições que trabalham na Calha Norte e em toda essa região do Escuro das Guianas. Por muito tempo acreditou-se que a gestão territorial poderia ser feita via as instituições, né? Então, o governo federal, através de suas instituições, o IBAMA, o ICMBio, seriam capazes de dar conta de toda a demanda que é fazer a gestão territorial nesse contexto das áreas protegidas. Então, a gente vê que esses instrumentos são frágeis. A gente precisa, então, nesse contexto, ampliar como a gestão territorial é feita. E nesse contexto é fundamental considerar o homem, que é o receptor da política. A partir do momento que um chefe de uma determinada unidade de conservação acha que a unidade de conservação está bem, ele não busca ajuda. Ou pelo contrário, se ele tem tanta dificuldade com os problemas da gestão dele na unidade de conservação, ele também não vai procurar ajuda porque ele acha que só acontece com ele. Quando a gente está aqui junto, a gente já percebe que os problemas são comuns. Então, o desafio é grande, mas a partir do momento que a gente tem já a noção de que a gente precisa trabalhar essa interconexão entre as unidades, entre os chefes, entre as instituições, independentemente se é na esfera federal, estadual ou municipal, e no nosso caso, que nós temos um mosaico de áreas protegidas que envolve também terras indígenas, tem essa outra vertente também, que a gente precisa fazer com que haja integração também com as nossas terras indígenas que estão no nosso mosaico. O grande legado de um seminário dessa proporção é nós estabelecermos relações de vizinhança. É bem aquela atitude que os comunitários, que a gente tanto comenta, de participação, de envolvimento, de construir essa relação interinstitucional com unidades de conservação, de proteção integral, de uso sustentável, de unidades federais, territórios indígenas, quilombolas. Se nós conseguirmos sair desse seminário com esse indicativo de construção de uma ferramenta e de vínculos de boa vizinhança, a gente vai poder, de fato, construir para o território uma identidade comum que tanto necessitamos para a gestão das unidades de conservação da Calha Norte e do Escuro das Guianas, de modo geral. Historicamente, o IEPE sempre trabalhou só com as populações indígenas. Foi a partir dessa visão deles mesmos, de dentro do seu território, que perceberam que a gestão, né, garantir a integridade do seu território passava pela articulação com o seu entorno, né? Então, a articulação regional que o IEPE trabalha hoje partiu de acompanhar justamente essa agenda dos índios na região. E se a gente olhar a região como um todo, as terras indígenas não só são centrais, né, nesse mosaico de áreas protegidas, mas elas são, né, essenciais como uma possibilidade de ter uma área contínua, né, de proteção na Calha Norte. Quando surgiu as primeiras discussões do evento, eu já pensei na ideia de trabalhar a gestão não apenas da unidade de conservação na qual estou lotado e trabalho, mas em todas as outras áreas de forma conjunta. Até porque o território é só um, né? Não existe limites. Quando eu vim para o evento,
A minha ideia é que surja durante esse evento realmente uma proposta para que o território como um todo possa ser gerido de forma compartilhada, de forma que todas as instituições, né, sejam responsáveis pelos territórios quilombolas, unidades de conservação federal ou estadual e as terras indígenas possam conversar um pouco mais. A comunicação ela é extremamente importante, ela é um instrumento para que a gente tenha êxito nas nossas políticas públicas. Eu vejo a comunicação em vários níveis, né? A comunicação para dentro da própria instituição, para que a instituição tenha uma visão coesa da política institucional que a gente quer levar para as comunidades, que a gente quer levar para a sociedade, uma comunicação entre instituições do próprio governo, para que o governo possa falar a mesma língua, né? Para que os setores econômico e ambiental possam ter um mesmo discurso. Isso para mim é muito importante para que a sociedade entenda qual que é o papel do governo e qual que é a proposta do governo. E, obviamente, nós, como gestores públicos, como, enfim, instituições públicas, temos uma responsabilidade muito grande. Não adianta só trabalhar, não adianta só fazer. As pessoas têm que saber o que a gente está fazendo, né, para poder participar disso. Então, a gente só consegue promover processos participativos se a gente comunica o que a gente está fazendo, se a gente dá a oportunidade para o público de entender a proposta e poder questionar a proposta e participar da proposta. A política de criação de áreas protegidas até um certo momento, ela foi um resultado de uma política de cima para baixo, que atendeu a anseios legítimos do Brasil de proteger seu território, de criar suas reservas ambientais, de garantir os direitos dos povos indígenas, criados pela Constituição, e agora esses povos, esses territórios que foram protegidos estão dando uma resposta. Estão dizendo que foi bom essa política, foi importante proteger. Precisamos avançar mais na gestão desses territórios, envolver as populações locais no controle do seu território, do seu destino, envolver as prefeituras, trabalhar num conjunto, numa grande feira, diversidade cultural de organizações para encontrar soluções que tem a ver com efetivar esses territórios, proteger contra as incursões de atividades econômicas ilegais, criar as alternativas econômicas, manejo da floresta, produtos não madeireiros, turismo, qualquer que seja a aptidão daquele território e garantir também que aquelas comunidades tenham condições socioculturais melhores. E a gente tem que pensar nesse território não só como conservação, temos que pensar esse território não só preservá-lo do avanço da fronteira, do madeireiro clandestino, das atividades de exploração de ouro, minérios, etc. Nós temos que pensar como um plano de gestão, mas que foque na transformação social da comunidade que lá existe.